Meu nome é Helena Vance e tenho 46 anos. Para a Marinha dos Estados Unidos, sou a Contra-Almirante Vance, uma guardiã de segredos que podem derrubar impérios. Mas para minha família, ainda sou apenas a filha inconveniente. Hoje, no casamento da minha irmã em Newport, eles não faziam ideia de que a base de sua vida perfeita e refinada é uma mentira que posso destruir com uma única palavra. Enquanto eu dirigia pela costa, observando o sol brilhar nas ondas, uma esperança tola surgiu de qualquer maneira. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez a brisa do mar e o champanhe pudessem lavar anos de invisibilidade. Por um momento, eu era apenas uma mulher tentando acreditar na ideia de família. Essa esperança foi destruída pelo toque de uma única mensagem de texto. Era da minha mãe, uma adaga disfarçada de notificação. Helena, pelo amor de Deus, ouvi dizer que você estava pensando em usar esse uniforme. Não use. É uma vergonha para o nome da família. Minhas mãos apertaram o volante, meus nós dos dedos brancos. Uma vergonha. As 2 estrelas prateadas que conquistei em um oceano de fogo e aço, reduzidas a um insulto. O ar deixou meus pulmões em um suspiro silencioso, substituído por um frio profundo, intenso e perigoso. Eles queriam que eu me sentisse pequeno. Você já se sentiu diminuído por aquilo que o tornou grande? Conte-me nos comentários, porque eles estavam esperando um fantasma de vestido bege. Eles estão prestes a conhecer uma contra-almirante em seu uniforme completo e sem remorso. A decisão de usar meu uniforme não nasceu apenas daquela única mensagem de texto. Ela havia sido forjada ao longo de anos de dispensas silenciosas, cada uma delas um pequeno corte, mas juntas elas me drenaram de qualquer esperança de aceitação. A ferida final havia se aberto algumas semanas antes, logo após eu retornar ao meu apartamento em Norfolk de um extenuante exercício das forças conjuntas no Atlântico. O ar no meu apartamento estava parado e fresco, um silêncio bem-vindo após o zumbido constante de um navio de guerra. Eu ansiava por nada além de um banho quente e o anonimato do meu próprio espaço. Servi-me de um copo d'água, os cubos de gelo tilintando no silêncio repentino, e sentei-me com meu tablet. Eu raramente verificava meu feed de redes sociais, achando um mundo de felicidade curada com o qual eu não conseguia me identificar. Mas naquele dia, algo me atraiu. E lá estava, uma fotografia profissional da minha irmã, Elisa, com o rosto iluminado de alegria, girando nos braços de um homem que eu não reconhecia. O cenário era inconfundível, o deck à beira-mar do Ida Lewis Yacht Club em Newport, um lugar sinônimo do círculo social da minha família. A legenda dizia, ela disse, sim, os futuros senhor e senhora Alpern. Meu coração não afundou. Simplesmente parou por um instante, um baque oco no meu peito. Centenas de comentários inundaram a publicação. Minha mãe, Eleanor, havia deixado uma sequência de emojis efusivos de coração. Meu pai, Richard, havia republicado a imagem com sua própria legenda, muito orgulho da nossa linda família e do legado que continuamos a construir. Percorri todas as fotos do álbum, Elisa com as amigas, Elisa com o novo noivo, Elisa com os pais. Procurei meu nome nas tags, nos comentários, em qualquer lugar. Não havia nada. Era uma borracha digital. Não foi um erro. Foi uma mensagem. Eu não fazia parte daquela linda família, não fazia parte daquele legado. Eu estava apenas em outro lugar. A sensação não era de tristeza. Era um vazio frio e absoluto, a sensação de olhar para o mapa da própria vida e descobrir que sua cidade natal havia desaparecido. Poucos dias depois, chegou a prova física do meu status. Um envelope grosso, cor de creme, estava na minha caixa de correio, o tipo de papel cartão caro que minha mãe preferia. Tinha um leve aroma do perfume Lily of the Valley, sua assinatura. Mas a etiqueta de endereço me atingiu como um tapa. Não era contra a almirante Helena Vance, nem mesmo Helena. Estava endereçado à família Vance, Norfolk, Virgínia, como se eu fosse um escritório satélite da marca principal. Lá dentro, o convite estava elegantemente gravado em relevo, anunciando o casamento no Chandler Cliff Walk. Não havia nenhum bilhete escrito à mão, nenhum toque pessoal, apenas um QR Code para escanear para confirmar a presença. Não era um convite. Era uma intimação, uma notificação burocrática para um membro periférico da família. Era a maneira da minha mãe me lembrar que eu estava sendo autorizada a comparecer, não que eu era bem-vinda. Naquela noite, decidi ligar para Ben Carter, não para reclamar,
mas para me ancorar em um mundo onde minha existência tinha peso. Disquei o número dele, com a mão firme apesar do tremor na alma. Ele atendeu ao segundo toque. Almirante, sua voz era uma âncora familiar de respeito. Não perdi tempo com gentilezas. Bem, eu disse, minha própria voz soando distante, assustadoramente calma. Eles vão se casar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Ele sabia exatamente quem eles eram. Entendo, disse ele, com um tom cuidadosamente neutro, mas eu conseguia ouvir a raiva latente que vinha de mim. Eles não querem um almirante nas fotos de família, bem, afirmei, as palavras com gosto de cinza. Eles querem um fantasma. Outra pausa, desta vez mais longa. Eu conseguia imaginá-lo em seu escritório, olhando para a base naval, o maxilar tenso. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e firme, permeada pela lealdade feroz forjada no perigo compartilhado. Senhora, disse ele, a única palavra carregando o peso de anos de serviço juntos. Fantasmas não são nada. É a luz que cria as sombras, e a sua luz é forte o suficiente para escurecer todo o céu deles. Suas palavras não curaram a ferida, mas a cauterizaram. Estancaram o sangramento. Encerrei a ligação, com a fria determinação se instalando em meus ossos. Fui até o meu armário e abri as portas. Lá, pendurado em sua capa protetora, estava meu uniforme branco de serviço, o branco impecável, as fileiras de fitas contando histórias que eles jamais entenderiam. E nos ombros, as 2 estrelas prateadas que eu havia conquistado. Chamavam aquilo de vergonha, mas não sabiam o seu verdadeiro nome. Era minha armadura. Era minha verdade, e era a única coisa que eu usaria naquele casamento. O peso da mensagem de texto da minha mãe parecia mais pesado do que qualquer coisa que eu já tivesse carregado. Não era apenas uma ordem. Era o eco de uma vida inteira de demissões. Enquanto eu agarrava o volante, a imagem do meu uniforme branco impecável pendurado no armário se dissolveu, substituída por uma lembrança tão dura, tão branca. Era a lembrança do meu primeiro uniforme e do dia em que ganhei o direito de usá-lo, o dia em que minha família decidiu que tinha coisas melhores para fazer. Minha mente voltou, os quilômetros da I-95 se misturando ao verdejante de Anápolis. O estádio memorial da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais estava eletrizante, o mar de famílias vibrando com um orgulho tão forte que dava para sentir o gosto. O ar se encheu de aplausos e das notas elevadas de Anchorzaveg. E então chegou o momento. A ordem foi dada, e 1000 chapéus brancos voaram em direção ao céu azul brilhante, um bando de pássaros brancos acendendo em perfeita e unificada celebração. Eu estava lá, um alferes recém-nomeado na Marinha dos Estados Unidos. Meu sorriso parecia rígido e estranho no rosto. Meus olhos percorreram as arquibancadas, procurando a seção, a fileira, os assentos exatos que eu havia circulado no mapa para eles. Mas estavam vazios, apenas 2 assentos de plástico azul escuro vazios em meio a uma multidão de milhares. O telefonema tinha chegado naquela manhã, bem na hora em que eu estava polindo os botões do meu uniforme. Era meu pai, Richard, com a voz entrecortada e apressada. Helena, surgiu uma surpresa. Uma grande oportunidade de investimento em Xangai. O momento é péssimo, eu sei, mas é uma mudança radical. Não podemos perder. Minha mãe, Eleanor, atendeu em seguida, com a voz suave como seda, transbordando falsa simpatia. Você conhece seu pai, querida? Negócios em primeiro lugar. Estamos muito orgulhosas, é claro. E Elisa, minha irmã de 17 anos, tinha um torneio de tênis de clube. Um torneio de clube? Não os regionais, não os nacionais. Um simples torneio de clube local era aparentemente mais importante do que a formatura de sua única irmã em uma das academias militares mais prestigiadas do mundo. Fiquei entre meus colegas de classe, que me abraçavam e torciam, posando para fotos com seus pais radiantes, e nunca me senti tão profundamente sozinho. A foto que tenho daquele dia me mostra com 3 dos meus colegas de quarto, abraçados, sorrindo corajosamente. Mas se você olhar atentamente para os meus olhos, poderá ver o vazio onde minha família deveria estar. Uma semana depois, o envelope grosso do banco deles chegou ao meu novo e espartano apartamento. Dentro, não havia nenhuma carta, nenhum bilhete de orgulho, apenas um cheque de $5.000 e um pequeno e elegante cartão com a letra perfeita e sem emoção da minha mãe. Parabéns, querida.
Compre algo bonito para comemorar. Talvez um colar de pérolas. Um colar de pérolas. Como se 4 anos de cursos extenuantes de engenharia naval, noites sem dormir estudando estratégia naval e um juramento solene de defender meu país pudessem ser medidos e descartados com uma joia. Não foi apenas uma imprudência. Foi um insulto profundo. Foi a maneira deles de traduzir meu mundo para a única linguagem que entendiam, a linguagem das etiquetas de preço e dos símbolos de status. No mundo deles, de festas luxuosas e marcas de grife, minha conquista não tinha valor real. Lembro-me de estar ali, segurando aquele cheque, sentindo o peso frio do mal-entendido. Então, com um movimento lento e deliberado, rasguei o cheque em pedacinhos minúsculos e precisos e os deixei cair na lata de lixo como confete em um desfile solo. Foi a última vez que esperei que eles entendessem. A amargura daquela lembrança se intensificava cada vez que eu voltava à casa da família em Newport. A casa era o Museu dos Triunfos de Elisa. As paredes estavam forradas com fotos de suas medalhas de ouro em eventos equestres, suas fotos do baile de formatura, sua carta de aceitação no Boston College emoldurada em prata ornamentada. Poucos meses depois da minha formatura em Anápolis, um álbum inteiro e brilhante foi dedicado ao seu aniversário de 17 anos, dezenas de fotos tiradas no famoso restaurante El Espalier, em Boston. Elisa, com um vestido de grife, rindo enquanto nossos pais lhe entregavam as chaves de uma BMW branca novinha em folha. Meus pais estavam de pé, um de cada lado dela, com os rostos radiantes de um orgulho quase ofuscante. E a minha presença naquele santuário familiar? Era uma única e pequena fotografia 4x6 escondida numa estante abarrotada de livros da biblioteca, quase escondida atrás de uma coleção de Dickens encadernada em couro. Era a foto do dia da formatura, aquela com as minhas colegas de quarto. Para qualquer visitante, pareceria a foto da amiga da filha deles. Era evidente que a família Vance tinha uma filha perfeita e linda. Eu era apenas uma estranha que às vezes se hospedava no quarto de hóspedes. Eu deveria saber que seria assim. Deveria ter me lembrado da noite em que contei a eles que aceitaria minha nomeação para Nápoles. Estávamos na sala de estar com painéis de mogno, o ar impregnado com o aroma de dinheiro velho e polidor de madeira. Meu pai pousou seu copo de uísque, o cristal tilintando suavemente no descanso de copos de mármore. Ele me olhou, não com raiva, mas com uma profunda e cansada decepção que, de certa forma, era pior. Helena, disse ele, com a voz calma, a marinha não é lugar para uma mulher Vance. Nosso nome foi construído em salas de reuniões, não nos convéses de navios. Você está desperdiçando sua inteligência, desperdiçando os contatos que eu poderia lhe proporcionar, em algo que não oferece nenhum benefício tangível para esta família. Na época, uma versão mais jovem e ingênua de mim achava que simplesmente não entendia minha paixão, minha necessidade de servir a algo maior do que eu. Mas, olhando para trás agora, enquanto dirigia em direção ao casamento da minha irmã, finalmente entendi. Benefício tangível para a família era um código. Nunca significou honra, dever ou sacrifício. Significou preços de ações e parcerias estratégicas. Minha vida inteira, minha carreira inteira, foi apenas um registro no lado errado do livro Razão deles. Ele estava errado, é claro. Minha escolha não foi em vão. Ela me transformou na mulher que eu era. Mas ele também estava certo sobre uma coisa. Teve um custo. O custo foi uma solidão profunda e inabalável, uma solidão que só se encontra no meio de um oceano vasto e vazio ou numa sala lotada, cheia de familiares. Meu pai estava errado. Minha escolha não foi um desperdício, ela me forjou. Mas o custo dessa forja foi uma solidão tão profunda que tinha sua própria geografia, uma solidão medida não em quilômetros de casa, mas nas vastas extensões vazias do oceano. Minha família via minha carreira como uma abstração, uma série de alfinetes em um mapa. Para mim, era uma vida vivida em corredores de aço sob um céu implacável. Os primeiros anos foram uma confusão de férias perdidas. Meu primeiro Natal como oficial foi passado em um contratorpedeiro no Golfo Pérsico, com o ar carregado de areia e tensão. Lembro-me de ligar para casa num telefone via satélite com um chiado, e o atraso na linha fazia a distância parecer ainda maior. Do outro lado da linha, eu ouvia os sons familiares de uma festa de Natal em Newport, o tilintar de copos, o volume da música, uma explosão de risos. A voz da minha mãe era alegre e distante. Ah, Helena, querida, não é um bom momento. Estamos apenas nos sentando para jantar.
Em meio à estática, ouvi Elisa descrevendo animadamente uma nova pulseira de diamantes. A ligação durou menos de 1 minuto. Não houve nenhum "você está bem?" ou sentimos sua falta. Enquanto eles passavam uma travessa de ganso assado reluzente e serviam um bordô caro, sentei-me na sala de oficiais metálica e sem janelas do navio, comendo um pacote morno de ensopado de carne pronto para consumo. Foi naquele momento que eu realmente entendi. Eu não estava apenas ausente, eu estava esquecido, um detalhe inconveniente na narrativa perfeita de férias deles. Minhas promoções não vieram de um vínculo familiar ou de um telefonema bem dado. Elas foram conquistadas em turnos de 36 horas na ponte, abastecidos por café preto amanhecido e pela pura vontade de não fracassar. Elas foram conquistadas tomando decisões de vida ou morte em segundos, com a vida de 200 marinheiros em minhas mãos. Lembro-me de uma missão no Mar do Norte. Uma tempestade descontrolada, uma bomba meteorológica, surgiu do nada, transformando o oceano num monstro cinzento e agitado. As ondas eram do tamanho de prédios de escritórios, quebrando na proa com um som de tiros de canhão. Por 2 dias seguidos, não saí do convés de comando. Vivia de biscoitos secos e da adrenalina correndo em minhas veias, com os olhos ardendo de tanto olhar para o radar, coordenando cada movimento para evitar que o navio se despedaçasse. Voltamos ao porto na Escócia, exaustos, machucados, mas inteiros. Senti um orgulho silencioso e profundo da minha tripulação, de mim mesmo. Naquela mesma semana, vi uma foto que Elisa tinha postado do Breakers em Palm Beach. Ela estava enrolada em um robe branco e fofo, com uma fatia de pepino sobre um olho, com uma legenda reclamando de como estava exausta depois de uma semana difícil de compras. O contraste não me deixou com raiva ou ciúmes. Criou um abismo. Era como se vivêssemos em realidades diferentes, operando sob leis da física diferentes, onde a minha exaustão era uma questão de sobrevivência e a dela, um luxo. No mundo dela, toda a minha vida era invisível. Mas o calor que nunca encontrei na gaiola dourada da minha família, descobri no lugar mais inesperado, nos conveses ondulados daqueles navios cinzentos. Estava nos pequenos gestos silenciosos da minha tripulação. Lembro-me de um jovem Ben Carter, então apenas um alferes, colocando silenciosamente uma caneca fumegante de canja de galinha nas minhas mãos trêmulas e congeladas após uma vigília extenuante no Ártico congelante. Ele não disse muita coisa, apenas: imaginei que a senhora poderia usar isso. Os suboficiais, meus chefes, de alguma forma sabiam que era meu aniversário, e um bolo caseiro torto aparecia misteriosamente na cozinha. Eles eram minha família. Eles viam as minhas olheiras e entendiam sua origem. Eles viam a patente no meu colarinho e sabiam o quanto custará colocá-la ali. Eles não se importavam com meu sobrenome ou com a carteira de ações do meu pai. Eles se importavam com o oficial que estava ao lado deles, aquele que atravessaria o inferno e voltaria por eles. Era uma lealdade feroz e sincera que o dinheiro jamais poderia comprar e que minha família jamais compreenderia. Essa verdade nunca ficou tão clara quanto depois do incidente da Orion. Foi a missão que quase encerrou minha carreira, aquela em que tive que desafiar uma ordem direta para salvar minha tripulação. Quando finalmente consegui alguns dias de folga em terra, voltei para casa, em Newport. O silêncio na casa era pesado. À mesa de jantar, com um filé mignon perfeitamente cozido, tentei contar ao meu pai sobre o ocorrido. Falei da pressão esmagadora, da falha do sonar, da escolha que eu tinha que fazer. Ele assentiu vagamente, com os olhos fixos no painel de notícias financeiras na TV de tela grande da sala. Parece intenso, disse ele, com a voz carregada de desinteresse. A propósito, as ações da Lockheed Martin subiram de novo. Antes que eu pudesse responder, Elisa se intrometeu, torcendo o nariz. Ah, dá para não falar dessas coisas assustadoras? Está acabando com o meu apetite. Parei de falar. Olhei para os rostos deles, banhados pela luz suave do lustre da sala de jantar, e percebi que não estavam apenas desinteressados, eram incapazes de compreender. Em seu mundo seguro e previsível, guerra, perigo, vida e morte eram apenas conceitos abstratos de um filme. Não eram a minha realidade. Minha realidade, com toda a sua dureza e honra, era apenas uma história inconveniente, uma interrupção para a refeição perfeitamente temperada deles. No mundo frio e indiferente em que minha família vivia, eu era um fantasma. Mas nos conveses de aço da Marinha dos Estados Unidos, em meio às mesmas pessoas que jurei liderar e proteger, eu era vista.
O calor que nunca encontrei nos cômodos revestidos de mogno de Newport, encontrei nas pequenas e firmes ações da família que escolhi. E no centro dessa família estava Ben Carter. Ben era mais do que apenas meu executivo. Ele se tornou o guardião silencioso da minha sanidade. Aprendeu a ler o clima do meu humor, principalmente depois dos telefonemas gélidos e esporádicos dos meus pais. Ele sabia que minha família era uma vulnerabilidade, um ponto fraco na minha armadura. Depois de uma conversa particularmente cortante com minha mãe, ele não se intrometia nem oferecia banalidades. Em vez disso, pouco tempo depois, uma caneca fumegante de chá Earl Grey, preto, sem açúcar, aparecia na minha mesa. Ele nunca perguntava o que era dito. Simplesmente dizia: "Você parece cansado, almirante. Talvez seja melhor parar um momento." Ele construiu uma barreira invisível ao meu redor, um santuário silencioso onde minha dor não precisava de explicação. Enquanto minha própria família construía muros para me manter afastada, Ben construiu uma fortaleza para me proteger. Esse cuidado silencioso e intuitivo valia mais do que 1000 desculpas vazias. Ele também se tornou meu historiador pessoal, o único guardião de uma história que minha família escolheu ignorar. Ele se lembrava dos marcos que eu mesmo frequentemente esquecia no ritmo implacável das minhas funções. No 10º aniversário do dia em que assumi o comando do meu primeiro navio, o USS Gonzales, eu estava imerso em relatórios operacionais e completamente alheio a tudo. Mas quando entrei no meu escritório naquela manhã, um pequeno e primorosamente detalhado modelo do contratorpedeiro estava sobre a minha mesa. Ao lado, havia um cartão escrito à mão em papel comum, emitido pelo governo. Nele se lia: "Feliz aniversário, almirante. Foi uma sorte tê-lo conosco." Ele se lembrava. Ele havia dedicado tempo para conhecer os capítulos da minha vida, não por mera curiosidade, mas por um profundo e constante respeito. Naqueles momentos, senti uma profunda gratidão me invadir. Era a sensação de ser verdadeiramente vista, uma validação de que os sacrifícios que eu havia feito importavam para alguém. Nosso vínculo mais profundo não era em palavras, mas no silêncio compartilhado. Lembro-me de uma noite, semanas após a conclusão do inquérito oficial sobre o incidente de Orion, uma conclusão que me deixou inocentado, mas com cicatrizes. Estávamos no convés do USS Farragut, cortando as águas mornas e escuras do Mar Arábico. As estrelas formavam um dossel brilhante e indiferente acima de nós. Fiquei em silêncio por um longo tempo, apenas observando o rastro fosforescente da nave. "Você está pensando neles, não é?" A voz de Ben era suave, quase um sussurro acima do ronco dos motores. Não precisei perguntar quem eram eles, ele sabia. Meus ombros caíram, uma rara quebra na minha postura militar. "Às vezes me pergunto se vale a pena, Ben", confessei, com a voz fina. "Tudo isso?" Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ao meu lado, uma presença firme, e olhou para a bandeira americana, estalando nitidamente ao vento noturno. "Vale a pena para as pessoas deste navio, almirante", disse-lhe finalmente, com um olhar firme. "Vale a pena para mim. E, no fim das contas, é a família que importa." Ele não estava tentando consertar meu relacionamento com meus pais. Estava simplesmente me lembrando da família que eu havia escolhido, aquela pela qual eu havia lutado. Essa lealdade silenciosa se transformou em uma aliança inquebrável no dia em que minha carreira quase chegou ao fim. Quando o vice-almirante Croft me tornou o bode expiatório do desastre da Orion, fui convocado para uma audiência a portas fechadas no Pentágono. As manobras políticas eram intensas, e eu tinha certeza de que teria que enfrentá-las sozinho. Mas eu estava errado. Quando a audiência terminou, e eu saí daquela sala estéril e intimidadora, exausto e desiludido, a primeira coisa que vi foi Ben. Ele havia voado de Norfolk para Washington, D.C., com o próprio dinheiro. Estava parado do outro lado do corredor, em seu uniforme de gala impecável, sob as fortes luzes fluorescentes, segurando um guarda-chuva preto, mesmo estando dentro de casa. Ele caminhou em minha direção, com uma expressão sombria, mas resoluta. Não disse eu avisei-a ou você está bem. Simplesmente abriu o guarda-chuva como se quisesse me proteger de algo mais do que apenas da chuva lá fora. "Estou aqui, almirante", disse ele, com a voz baixa e firme. "Aconteça o que acontecer, não vou a lugar nenhum. A verdade tem uma testemunha." Naquele momento, sob aquele guarda-chuva ridiculamente formal em um corredor governamental estéril, eu soube que não estava sozinho.
Nossa aliança não foi construída com sangue ou um nome em comum. Foi forjada no fogo do dever compartilhado, temperada pelas tempestades do alto mar e selada por uma lealdade silenciosa e inabalável. Era mais forte que sangue. E provaria ser a única coisa com a qual eu realmente poderia contar. Quando a tempestade final, aquela que se formava dentro da minha própria família, finalmente se dissipou, a aliança que eu tinha com Ben tornou-se minha fortaleza nos anos seguintes, um bastião de lealdade em um mundo onde meus próprios parentes de sangue me viam como pouco mais que um mero instrumento. Fui ingênuo em pensar que as consequências do incidente de Orion poderiam tê-los mudado, que um quase desastre poderia ter recalibrado suas prioridades. Mas eu estava enganado. Um mês antes do casamento de Elisa, um telefonema do meu pai provou que eles nunca mudam. Eles apenas encontram maneiras novas e mais insidiosas de nos usar. A ligação veio numa tarde de terça-feira. Eu estava no meu escritório na estação naval de Norfolk, revisando arquivos pessoais. Meu telefone tocou, e o identificador de chamadas dizia Richard Vance. Era um evento raro. Meu pai se comunicava principalmente por mensagens curtas e impessoais de Natal. Atendi, com uma sensação familiar de cautela me apertando o estômago, mas sua voz era inusitadamente calorosa, quase jovial. Helena, querida, quanto tempo! Como você está? Fiquei imediatamente em guarda. Não era a voz do homem que ignorou minha formatura. Era uma encenação. Ele perguntou sobre minha saúde, sobre o clima na Virgínia, sobre meu comando, perguntas que um pai normal faria, mas, vindas dele, soavam roteirizadas e estranhas. Ouvi dizer que sua frota acabou de fechar um grande contrato para a tecnologia de sonar de última geração, disse-lhe casualmente. Coisas fascinantes. Por um momento tolo e desesperado, uma centelha de esperança se acendeu dentro de mim. Talvez ele estivesse finalmente tentando. Talvez, depois de todos esses anos, ele me visse como mais do que um mero desvio do seu plano de vida. Então, respondi com cautela, compartilhando alguns detalhes não confidenciais sobre o escopo do projeto. Conversamos por quase 10 minutos, a conversa mais longa que tivemos em anos. Comecei a relaxar, a baixar a guarda, e foi aí que a armadilha foi acionada. Ah, a propósito, disse ele, sua voz mudando perfeitamente para o tom seco e profissional que eu conhecia tão bem. Seu velho conhecido, o vice-almirante Croft, por acaso é meu sócio. Ele tem uma subsidiária que está concorrendo àquele contrato de sonar. Ele estava dizendo como seria benéfico se alguém de dentro, alguém como você, pudesse talvez empurrar o comitê de compras na direção deles ou talvez apenas fornecer uma pequena visão sobre as propostas concorrentes. Seria uma grande ajuda para os negócios da família, Helena. A linha ficou muda. O calor no meu peito de momentos antes se transformou em gelo. Era tudo mentira. Toda a conversa foi um prelúdio calculado para esse pedido. Eu não era filha dele. Eu era um trunfo, uma fonte de inteligência a ser explorada para ganho financeiro dele e de Croft. A decepção foi um golpe físico, tirando o ar dos meus pulmões. Ele não me viu, nem Helena, nem a mulher, nem o policial. Viu as 2 estrelas prateadas nos meus ombros e as portas que achou que poderiam destrancar para ele. Não, respondi, com a voz monótona e fria. De jeito nenhum. O que você está pedindo é antiético, ilegal e uma violação do meu juramento. O calor artificial do meu pai evaporou. Não seja tão dramática, ele retrucou antes de desligar abruptamente. Algumas horas depois, minha mãe ligou, sua arma preferida não era uma agressão direta, mas uma onda de culpa e agressão passiva. Helena, você decepcionou seu pai, começou ela, sua voz uma sinfonia de tristeza ensaiada. Você simplesmente não entende, não é? Tudo o que ele faz por esta família, pelo futuro da Elisa, para manter o estilo de vida pelo qual todos nós lutamos tanto. O sermão familiar começou, um discurso sobre lealdade e obrigação. Uma ajudinha foi tudo o que ele pediu. Você sempre foi tão rígida, tão militar. Às vezes, você precisa ser flexível para as pessoas que te amam. Sua definição de inflexível era que eu cometesse um crime federal. Sua definição de família era um círculo fechado composto por ela, meu pai e Elisa. Eu era uma estranha, esperava-se que eu contribuísse, mas nunca realmente pertencesse. O ataque final, mais degradante, veio da própria Elisa. Ela me ligou naquela noite, com a voz rouca de soluços encenados.
Helena, a mamãe me contou tudo, gritou. Como você pôde fazer isso com o papai? Ele está tão estressado com os investimentos. Então veio a manipulação, disfarçada de ansiedade nupcial. Ela falou sobre os custos crescentes do casamento, o buffet, as flores, seu sonho de uma lua de mel perfeita em um bangalô sobre as águas em Bora Bora. Foi só um pequeno favor, maninha, implorou, com a voz um lamento patético. Você tem tudo, sua carreira, seu cargo importante. Eu só quero um belo começo para minha nova vida. Você não pode nos ajudar pelo menos uma vez? Ela estava usando seu casamento, seu único dia de suposta felicidade, como uma ferramenta de chantagem emocional. Ela estava usando suas próprias lágrimas como arma. Era isso. Aquele era o momento. Os últimos vestígios de tristeza em meu coração se dissiparam, deixando para trás apenas uma fúria fria e implacável. A decepção se foi, substituída por uma clareza tão aguda que doía. Eles tinham usado todas as táticas possíveis, afeição fingida, culpa e agora uma donzela em vestido de noiva. Eles trataram minha honra, a essência do meu ser, como uma mercadoria a ser trocada. Tudo bem. Eles queriam um casamento perfeito em Newport. Eu estaria lá, mas não iria sozinha. Eu levaria a verdade comigo. E a verdade não usa vestido bege. Minha fria determinação, forjada após o telefonema manipulador de Elisa, me levou para o norte, para Newport. Fiz o check-in em um quarto no Hotel Viking, um marco histórico a uma curta distância de carro da extensa propriedade à beira-mar da minha família. Não liguei para eles para anunciar minha chegada. Eu sabia que eles descobririam. Na véspera do casamento, impulsionada por uma última e desvanecida sensação de dever, dirigi até o Chandler Cliff Walk, o opulento local com vista para o Atlântico. O salão de baile fervilhava de atividade. Minha mãe e Elisa estavam em profunda consulta com uma cerimonialista de aparência frenética, apontando arranjos florais e amostras de linho. Aproximei-me deles, meus passos ecoando suavemente no chão de mármore. Está tudo lindo, ofereci, com a voz serena. Minha mãe olhou para cima, com um brilho de irritação nos olhos, antes de ser mascarado por um sorriso forçado. Helena, você chegou, disse ela, voltando-se para a agenda. Elisa simplesmente acenou com um leve aceno e se inclinou para sussurrar algo para sua dama de honra, que riu e me lançou um olhar de soslaio. Tentei dar uma sugestão sobre o mapa de assentos, observando que dois primos idosos talvez preferissem ficar sentados longe da banda. Minha mãe fez um gesto de desdém. Os profissionais já cuidaram disso, querida. O que você sabe sobre essas coisas? Eu era um estranho, um turista na paisagem da vida da minha própria família, convidado apenas para observar de longe. Essa distância se tornou um cânion no jantar de ensaio naquela noite. O evento foi realizado em um restaurante chique no Bovens Wharf, com o ar cheirando a sal e perfume caro. A mesa principal, um espaço longo e lindamente decorado, estava reservada para a família imediata, meus pais, Elisa e seu noivo, e os pais dele. Não havia lugar para mim. A cerimonialista, uma jovem com uma expressão perpetuamente preocupada, aproximou-se de mim, pedindo desculpas. Almirante Vance, gaguejou, tem um lugar para o senhor aqui. Ela gesticulou para uma mesa menor e redonda no canto, perto da entrada de serviço, a mesa dos amigos da família. Sentei-me ao lado de uma tia-avó que eu não via há 20 anos, que passou a noite me perguntando se eu ainda estava na guarda costeira. Sentei-me ali, segurando um copo de água com gás, e observei. Observei meu pai se levantar, bater no copo para chamar a atenção e começar uma homenagem calorosa à sua filha maravilhosa, Elisa. Ele falou da beleza dela, do seu charme, do seu futuro brilhante. Falou de legado e orgulho. Durante todo o discurso de 5 minutos, ele não olhou na minha direção nenhuma vez. Ele não mencionou meu nome nenhuma vez. Foi um apagamento público magistral. Naquela sala, na frente de todos que conheciam, Richard Vance deixou claro que tinha apenas uma filha digna de reconhecimento. A gota d'água não foi grandiosa nem dramática. Foi pequena, silenciosa e completamente devastadora. Passei meses procurando o presente de casamento perfeito para Elisa, não algo de um registro, mas algo com significado. Encontrei-o em um antiquário em Anápolis, uma pesada bússola marítima de latão da década de 1940. Mandei gravar nela a data do casamento e as coordenadas geográficas da pequena capela de Newport onde nossos avós se casaram.
Era um símbolo de orientação, de um verdadeiro começo, do verdadeiro legado familiar com o qual eles fingiam se importar. No jantar, durante uma pausa na conversa, caminhei até a mesa principal e entreguei o pequeno presente em uma caixa de veludo para Elisa. Ah, obrigada, disse ela, com a voz distraída. Ela o abriu, olhou para a bússola por uma fração de segundo e, em seguida, pousou-a sobre a mesa com um baque suave. Sua atenção foi imediatamente capturada por uma amiga que admirava em alto e bom som uma nova pulseira de tênis de diamantes brilhantes no pulso de Elisa. A bússola estava esquecida ao lado de um prato de pão. Mais tarde, quando o jantar estava terminando, vi um garçom limpando a mesa. Ele pegou o prato de pão, os guardanapos usados e sua mão roçou na bússola, quase a jogando no lixo do ônibus junto com o resto do lixo. Meu presente, meus meses de reflexão, meu símbolo da nossa história compartilhada, foi tratado como lixo descartável. Levantei-me e saí do restaurante. Ninguém percebeu. Desci o cais, passei pelos iates reluzentes e cheguei ao Cliff Walk. O vento frio e salgado batia no meu rosto, mas eu não o sentia. Não havia lágrimas. Não desta vez. A mágoa profunda e persistente que me acompanhará por toda a vida finalmente se dissipou, deixando algo mais em seu lugar, uma raiva pura e esclarecedora. 25 anos sendo ignorada, descartada, usada e agora humilhada publicamente. A bússola descartada era mais do que um presente. Era eu, meus valores, minha história, minha honra, tudo casualmente posto de lado. Parei e olhei para a imensidão negra e agitada do Atlântico. O oceano não me julgava. Era vasto, poderoso e honesto. Em seu rugido, encontrei o meu. A filha quieta e obediente se fora, levada por uma onda final de desrespeito. Respirei fundo, me acalmando, o ar salgado enchendo meus pulmões. Nunca mais, sussurrei para o vento. Chega de silêncio. Chega de me encolher para caber no mundo estreito deles. A batalha havia sido declarada, não com navios ou armas, mas com a única coisa que eles mais temiam, a verdade nua e crua. Na vida, todo mundo tem um ponto de ruptura, aquele momento em que a resistência termina e a ação começa. O momento em que você se olha no espelho e diz, chega. Qual foi o seu? Compartilhe esse momento de descoberta da sua força nos comentários abaixo. A raiva que me consumiu na trilha do penhasco não se dissipou. Cristalizou-se. De volta ao silêncio estéril do meu quarto de hotel, a dor se foi, substituída pela concentração fria e clara de um comandante se preparando para a batalha. Não dormi. Em vez disso, abri o laptop criptografado que carrego comigo em todas as missões. Minha missão não era mais sobre dor pessoal. Tratava-se de expor uma verdade que estava enterrada há muito tempo. A vingança era uma questão confusa e emocional. Eu buscava algo mais limpo, mais frio, justiça. Às 2 horas, iniciei uma chamada segura para Ben Carter. Ele atendeu imediatamente, com a voz alerta. Ben, comecei, com o tom desprovido de emoção, conciso e preciso como um briefing de missão, preciso de tudo o que você puder obter sobre o vice-almirante Croft, especificamente sobre o incidente da Orion. Quero os relatórios sem edição, os registros de áudio brutos do centro de comando e todos os depoimentos originais das testemunhas. Cruze-os com quaisquer vínculos financeiros entre Croft e a empresa de investimentos do meu pai. Preciso de tudo. Não houve hesitação, nem questionamentos, apenas a resposta calma e inabalável de um oficial de confiança. Entendido, almirante. Me dê 12 horas. Eu sabia que Ben não era apenas meu subordinado. Ele era o centro de uma rede informal de oficiais leais, muitos dos quais também haviam sido marginalizados ou injustiçados pelas manobras políticas de Croft. Minha arma nessa luta não seria um míssil Tomahawk, seria informação, e eu estava prestes a lançar uma campanha de guerra de informação em larga escala. Enquanto esperava, voltei minha atenção para o presente. Abri as fotos em alta resolução da festa de noivado de Elisa. Meus olhos percorreram os sorrisos falsos e as taças de champanhe, pousando no medalhão de ouro ornamentado em volta do pescoço da minha irmã. Um presente, dizia a etiqueta, da Fundação Croft Legacy, uma fachada de caridade para um homem que não tinha caridade. Croft nunca fazia nada sem um propósito estratégico. Meu treinamento como oficial de inteligência assumiu o controle. Ampliei a imagem, aprimorando-a.
O design do medalhão era intrincado, mas parecia mais pesado e volumoso do que uma peça puramente decorativa deveria ser. Ao longo da borda da filigrana, detectei uma costura quase invisível, uma que não pertencia ao objeto. Uma suspeita fria floresceu em minha mente. Enviei imediatamente o arquivo de imagem criptografado para bem com uma única e clara instrução: analise este objeto, prioridade máxima. Este casamento não era mais apenas um drama familiar. Tinha os ingredientes de uma operação hostil. Ao amanhecer, enquanto a primeira luz cinzenta da manhã penetrava no meu quarto, recebi um e-mail seguro de bem. O assunto era uma palavra: Orion Unedited. Abri o arquivo. A verdade nua e crua era mais contundente do que eu me lembrava. Os relatórios, sem edição, mostravam que Croft havia ignorado pessoalmente os protocolos de segurança, empurrando o USS Orion para um cânion submarino traiçoeiro para exibir um novo sistema de sonar não comprovado a um grupo de potenciais investidores. Então vieram os registros de áudio, sua voz nítida e assustadoramente calma diante do desastre: o ativo está comprometido. Manteremos o perímetro e controlaremos a narrativa. A potencial perda de vidas é um risco aceitável. Risco aceitável. Ele estava falando do meu povo. Então, minha própria voz cortou o caos, uma gravação que eu não ouvia há anos. Eu era um comandante na época. Negativo, comando. Estou ignorando essa ordem. Estamos iniciando os protocolos de busca e resgate agora. Cerrei os punhos. A evidência era irrefutável. Croft não era apenas incompetente. Ele era um monstro que havia pesado vidas humanas em comparação com sua carreira e as considerado insuficientes. A última peça do quebra-cabeça estava na lista de sobreviventes do incidente. Meus olhos percorreram os nomes até que um se destacou: Capitão David Egan, aposentado. Lembrei-me dele, um comandante bom e firme que fora forçado a se aposentar precocemente após a divulgação do relatório oficial e saneado. Uma busca rápida revelou que ele morava em Mystic, Connecticut, a apenas 1 hora de carro de Newport. Encontrei o número dele e disquei, com o coração batendo forte e ritmado. A voz cautelosa de um homem mais velho atendeu. Capitão Egan, eu disse, aqui é Helena Vance. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então, sua voz mudou, transbordando calor e respeito. Comandante Vance, ele me corrigiu, usando a patente que eu ocupava na época. Nunca esquecerei o que você fez pela minha tripulação, por mim, naquele dia. Expliquei a situação brevemente: o casamento, a presença de Croft, o envolvimento do meu pai. Egan não precisou de convencimento. Aquele filho da puta vai estar lá, disse ele, com a voz rouca. Ótimo. Então eu também. Já era hora de a verdadeira história ser contada. Desliguei o telefone, uma sensação sombria de satisfação me invadindo. Agora eu tinha todos os componentes para minha operação. Eu tinha as provas irrefutáveis. Eu tinha o motivo. E agora eu tinha uma testemunha viva, com credibilidade incontestável. Croft e minha família pensaram que estavam participando de um casamento. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a entrar em uma corte marcial, e o cenário já estava montado. Olhei para o uniforme branco de serviço, pendurado, imaculado e pronto. Era a hora de vesti-lo. Entrei no grande salão de baile do Chandler com a calma deliberada de um comandante embarcando na nau Capitane. Eu não usava o vestido bege. Vestia meu uniforme branco de serviço, com as estrelas gêmeas prateadas nas minhas ombreiras refletindo a luz dos lustres de cristal. Assim que entrei, uma onda de silêncio percorreu a sala. A conversa educada da elite de Newport morreu em suas gargantas, todas as cabeças se viraram. Vi minha mãe, Eleanor, do outro lado da sala. Seu rosto, uma máscara de elegância social momentos antes, ficou rígido, sua pele empalidecendo de fúria. Meu pai, Richard, cruzou meu olhar e imediatamente desviou o olhar, virando-me de costas como se eu fosse uma estranha. Elisa me lançou um olhar de pura e venenosa descrença. Ignorei todos. Com as costas retas e o queixo erguido, caminhei calmamente até o meu lugar designado, a única cadeira na última fileira, um lugar de exílio, e me sentei. Minha presença naquele uniforme não era um apelo à atenção. Era uma declaração de guerra. A cerimônia começou, uma sinfonia de perfeição orquestrada.
O celebrante falou de amor, confiança e honra, palavras que soaram vazias e profanas naquele salão. Do meu ponto de vista, eu observava a primeira fila. O vice-almirante Croft estava sentado lá, a imagem da dignidade, aplaudindo educadamente. Meu pai sentou-se ao lado dele, concordando com a cabeça, um parceiro de negócios leal. O ar estava carregado de hipocrisia. Então chegou o momento que eu tanto esperava. O celebrante, com um sorriso caloroso, disse: "Neste momento, gostaríamos de reservar um momento para homenagear os bravos homens e mulheres de nossas forças armadas que podem estar conosco hoje." Como planejado, o capitão Ben Carter se levantou. Ele estava em seu próprio uniforme branco imaculado, um pilar de integridade naquele salão suntuoso. Mas ele não ficou parado. Virou-se, girando nos calcanhares para encarar o fundo da sala. Olhou diretamente para mim. Sua mão subiu rapidamente à testa em uma saudação tão firme, tão perfeita, que cortou o ar. E então ele falou, sua voz não alta, mas ecoando pelo silêncio atordoado com absoluta autoridade: "Contra-almirante Helena Vance, senhora." Um suspiro coletivo percorreu a sala. Sussurros irromperam como fogo. Um contra-almirante, ali, sentado no fundo? Minha mãe levou a mão às pérolas, o rosto uma mistura de horror e reconhecimento iminente. Meu pai congelou em meio a um sorriso. Elisa encarou, boquiaberta. O timing foi preciso. Imediatamente após a saudação de Ben, as grandes telas que ladeavam o altar, que haviam sido configuradas para exibir uma apresentação de slides romântica, piscaram e ficaram pretas. Um momento depois, voltaram à vida, não com fotos sorridentes do casal feliz, mas com a exibição tática fria, azul e verde, de um mapa de sonar subaquático, o mapa do incidente em Orion. Ben, por meio de um ex-técnico da Marinha na equipe de áudio e vídeo do local, assumiu o controle. Então, os alto-falantes estalaram. A voz de Croft, amplificada por todo o salão silencioso, era assustadoramente clara: "A potencial perda de vidas é um risco aceitável." Controle a narrativa. A multidão murmurou, um zumbido baixo e confuso. Então, minha própria voz respondeu do passado, ríspida e decisiva: "Negativo, comando. Estou anulando essa ordem. Inicie os protocolos de busca e salvamento. Agora." As telas alternaram para imagens angustiantes de um ROV em águas profundas, mostrando o casco destroçado do submarino e o trabalho desesperado e heróico dos mergulhadores de resgate. O zumbido confuso na sala transformou-se em choque audível. Croft levantou-se de um salto, o rosto tão branco quanto meu uniforme. "Isso é calúnia. Esses dados foram falsificados", gritou ele, com a voz embargada. Meu pai ficou ao lado dele, tagarelando sobre uma falha técnica, uma brincadeira de mau gosto. Mas antes que suas mentiras pudessem se enraizar, outra figura surgiu da multidão. Era um homem mais velho, vestindo um paletó de tweed simples, mas mantinha uma autoridade inabalável. "Meu nome é David Egan", anunciou, com a voz retumbante e o comando de um capitão de longa data. A sala ficou em silêncio novamente. Eu era o comandante do USS Orion. Essa gravação é real. Essa filmagem é real. O vice-almirante Croft, ali mesmo, nos deixou para morrer para proteger sua carreira. Seu olhar então se desviou, encontrando-me na última fileira. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos cheios de uma gratidão que transcendia o tempo. "E aquela mulher", disse ele, apontando um dedo firme, "aquela que você estava sentada no fundo da sala, era a comandante Vance. Ela desafiou uma ordem covarde e salvou nossas vidas." Embora em trajes civis, o capitão Egan ficou em posição de sentido e me cumprimentou com um aceno lento e deliberado. A sala explodiu. Não eram mais sussurros, mas gritos. Celulares foram erguidos, câmeras dispararam, registrando o caos. A fachada cuidadosamente construída da dinastia Vance Croft não havia apenas rachado, havia sido destruída na frente de todos que importavam. O jogo havia acabado. Assim que o capitão Egan terminou de falar, o opulento salão de baile mergulhou no caos. A sinfonia cuidadosamente construída do casamento se desfez em uma cacofonia de suspiros, sussurros frenéticos e o piscar insistente das câmeras dos celulares. Os convidados, pilares da sociedade de Newport e Washington, não eram mais observadores passivos. Eram testemunhas, e seus celulares transmitiam a queda de dois homens poderosos em tempo real.
Os repórteres da sociedade, que esperavam uma história sobre peonias e rendas, agora tinham o escândalo da década. Observei o vice-almirante Croft, com um rosto em um tom pálido e medonho, tentar uma saída discreta, mas seu caminho foi silenciosamente e inabalavelmente bloqueado por Ben Carter e 2 outros oficiais que reconheci, todos em repouso. Eles não o tocaram. Não precisavam. Sua presença firme era um muro de honra que ele não podia romper. Meu pai, Richard, tentava controlar os danos, sua voz como um motor desesperado e engasgado tentando dar a partida. Um mal-entendido, um erro técnico, implorou a quem quisesse ouvir. Mas ninguém estava ouvindo. Todos assistiam ao império de Vance e Croft ruir em pó. Eles haviam construído seu castelo de cartas sobre uma base de mentiras e subestimado a tempestade que era sua própria filha descartada. A segurança do local, parecendo sobrecarregada, rapidamente escoltou os principais participantes, meus pais, uma Elisa em lágrimas, um Croft em estado de choque e eu, para uma sala de estar privativa, próxima ao salão principal. A pesada porta de carvalho se fechou, isolando o barulho, mas nos prendendo em um silêncio sufocante. Não durou. Minha mãe, Eleanor, com o rosto contorcido por uma raiva que eu nunca tinha visto antes, investiu contra mim. Como você pôde, sibilou ela, com a voz trêmula de fúria. Você arruinou tudo, a reputação da família, o casamento da sua irmã, anos de trabalho perdidos. Meu pai, sem a bravata, apontou um dedo trêmulo para mim. Você vai pagar por isso, Helena. Juro por Deus, você vai pagar. Mas suas palavras, antes tão poderosas, agora pareciam munição gasta. Eram apenas ruído, a fúria sem sentido de animais acuados. Olhei diretamente nos olhos furiosos da minha mãe, e minha voz, quando soou, foi firme e fria. Uma reputação construída sobre mentiras não é uma reputação, mãe. É uma prisão. E hoje, eu me libertei. Não levantei a voz. Não chorei. Minha calma, a quietude sobrenatural de um navio no olho de um furacão, pareceu assustá-los mais do que qualquer explosão. Elisa, com seu vestido de noiva de grife agora parecendo uma fantasia, correu até mim e agarrou meu braço. Seu rímel estava borrado, seu rosto manchado. Helena, por favor, soluçou, as lágrimas acumuladas por uma vida inteira de manipulação fluindo livremente. Retira o que disse. Diz a eles que foi um erro. Você arruinou o meu dia mais importante. Olhei para a mão dela, apertando minha manga, a mão que sempre receberá tudo com tanta facilidade. Seu dia mais importante, eu disse, com a voz suave, mas inflexível, foi financiado por um acobertamento que quase custou a vida de dezenas de homens. É essa mesma base que você quer para o seu casamento, Elisa? Gentilmente, deliberadamente, soltei seus dedos do meu braço. O contato físico se rompeu, e com ele, algo definitivo. O jogo acabou, Elisa, eu disse. Não sobrou ninguém para você manipular. Pela primeira vez na vida, ela me olhou, não com desprezo, mas com um espanto crescente e horrorizado, como se estivesse vendo uma estranha que inexplicavelmente tinha o rosto da irmã. Nesse momento, a porta de carvalho se abriu novamente. Não era a segurança do hotel. 2 indivíduos de rosto sombrio, de ternos escuros e credenciais presas aos cintos, entraram, seguidos por 2 policiais uniformizados de Newport. Eles nos ignoraram. Seu foco era singular. Vice-almirante Harrison Croft, disse o agente principal, com a voz monótona e oficial, o senhor está preso sob suspeita de obstrução da justiça e falsificação de informações de defesa nacional em conexão com o incidente de Orion. Enquanto prendiam as algemas nos pulsos de Croft, um som que ecoou alto no quarto silencioso, meu pai desabou em uma poltrona de brocado como se suas cordas tivessem sido cortadas. Naquele momento de caos suspenso, virei-me e caminhei em direção à porta. Helena, aonde você vai? Minha mãe gritou, sua voz uma estranha mistura de comando e desespero. Não me virei. Parei na soleira, com a mão na porta. Vou para onde pertenço, disse eu, com a voz clara e definitiva para todos ouvirem. E não é mais aqui. Saí da sala, deixando para trás os destroços da minha família, e fechei a porta para uma vida que não era mais minha. O ar no corredor, embora ainda vibrando com os tremores secundários do evento, parecia mais limpo, mais leve. Eu me sentia vazio, mas era um vazio tranquilo, um vazio onde antes havia uma vida inteira de dor.
A batalha havia acabado. Mas eu sabia que a verdadeira guerra, aquela que me curaria e resgataria minha própria vida, estava apenas começando. Quando saí daquele quarto, não senti triunfo nem tristeza. Sentia-me em silêncio, um vazio de paz onde antes havia uma vida inteira de lutas. A batalha que eu havia travado por décadas havia acabado. Mas eu sabia que a verdadeira guerra, aquela que curaria meu próprio coração, estava apenas começando. Meses se passaram. O escândalo do casamento Vance Croft desapareceu das manchetes. Harrison Croft enfrentava uma corte marcial, e sua célebre carreira terminava em desgraça. Os negócios do meu pai sofreram perdas catastróficas, com sócios e investidores fugindo do fedor do escândalo. Houve boatos de que o casamento havia sido cancelado sem cerimônia. Não senti nada a respeito. O mundo deles havia se tornado um país estrangeiro para mim. Numa tarde fresca de outono, eu estava dando um raro passeio pela orla de Norfolk, observando os contratorpedeiros e porta-aviões entrando e saindo do porto. Uma jovem empurrando um carrinho de bebê hesitou, depois se aproximou de mim. Com licença, disse ela, com a voz tímida, você é o almirante Vance? Assenti, dando um pequeno sorriso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu marido era suboficial na Orion. Ele fala de você o tempo todo. Diz que está vivo hoje por sua causa. A menininha no carrinho, com não mais de 5 anos, olhos brilhantes e curiosos, estendeu um desenho a giz de cera. Era um desenho torto de um grande navio cinza e um boneco palito de uniforme branco com cabelo amarelo choque. Obrigada, sussurrou a menininha. Peguei o desenho de sua mãozinha, com a garganta apertada. Olhei do rosto sincero da criança para o pedaço de papel simples e sincero. Este era o reconhecimento que eu havia desejado a vida inteira. Não veio em uma mansão em Newport ou em um baile de gala da sociedade. Veio em um pier ventoso, um presente das mesmas pessoas que eu havia jurado proteger. Meu verdadeiro legado não era o meu nome. Era o deles. Naquela noite, de volta ao meu escritório com vista para o mar, fiz algo que não fazia há anos. Tentei escrever uma carta para minha família. Enchi páginas com explicações, com a dor persistente, com os motivos. Tentei fazê-los entender. Mas depois de reler, percebi a futilidade daquilo. Eu não estava escrevendo para eles. Eu estava escrevendo para uma versão mais jovem de mim mesma, que ainda acreditava que eles um dia poderiam ouvir. Eu não precisava mais da compreensão deles. Eu não lhes devia mais uma explicação. Com uma sensação de finalidade, rasguei a carta em pedaços, assim como havia rasgado aquele cheque tantos anos antes. Abri a gaveta da minha mesa e tirei a bússola de latão antiga, aquela que Elisa havia descartado. Bem a havia recuperado discretamente do restaurante naquela noite e me devolvido. Poli a superfície com o polegar e coloquei-a sobre a mesa, bem ao lado da minha insígnia de comando. Não era mais um símbolo de rejeição. Era o meu verdadeiro norte, um lembrete de que a minha direção era minha, guiada pelos meus próprios valores, não pelos ventos inconstantes da aprovação deles. O perdão mais importante que eu precisava não era deles, mas de mim mesmo, por ter passado tantos anos na esperança de um amor que eles eram incapazes de me dar. Na primavera seguinte, fui convidado a voltar para Nápoles. Não foi um grande acontecimento. Foi uma cerimônia discreta e digna no salão memorial da Academia Naval. Uma nova placa de bronze estava sendo descerrada. Ela não listava apenas os nomes dos mortos. Pela primeira vez, reconheci oficialmente o incidente da Orion, homenageando a bravura em comum e a liderança decisiva que salvaram a tripulação. Meu nome estava lá, gravado no metal resistente. Ben Carter, recém-promovido a capitão, estava ao meu lado. O capitão Egan estava lá, junto com uma dúzia de outros sobreviventes do Orion. Seus rostos estavam mais velhos, mas sua gratidão era temporal. Não havia câmeras de notícias, nem políticos, apenas marinheiros, uma família unida por um respeito mútuo pela verdadeira honra. Ao estender a mão e traçar as letras frias em relevo do meu próprio nome, uma profunda sensação de paz me invadiu. A história, finalmente, havia sido escrita corretamente. A história termina, mas minha vida não. Ela recomeçou. Esta manhã, eu estava na ponte de comando do USS Gerald Rutherford, um dos navios de guerra mais poderosos já construídos. Um novo comando, uma frota maior, uma responsabilidade maior.
Quando os primeiros raios da aurora despontaram sobre a vasta e vazia extensão do Atlântico, o capitão Ben Carter estava ao meu lado. É uma linda manhã, almirante, disse ele. Sorri, um sorriso sincero e descontraído que chegou aos meus olhos. O sol estava nascendo, pintando o horizonte com traços dourados e alaranjados. O passado era uma sombra atrás de mim, e o futuro, um oceano aberto. Sim, bem, respondi, com a voz repleta de uma esperança que eu pensava ter perdido para sempre. Um dia muito lindo. Eu não era mais a filha rejeitada da família Vance. Eu era a almirante Helena Vance, uma líder, uma mentora, uma guardiã, e meu legado não seria encontrado em seus álbuns de família. Seria escrito nas ondas. Todos nós temos um passado que nos molda, mas ele não precisa nos definir. Seu verdadeiro legado é aquele que você constrói para si mesmo, começando hoje. Qual é o primeiro passo que você dará para construir o seu? Compartilhe sua promessa para o futuro nos comentários.